Como tem sido a sua restauração? Como você está trabalhando em você, na sua mente, no seu coração, a restauração? Você tem entendido o propósito, a vontade? Você é igual eu? Eu gosto de comprovar na palavra, na lei, nos estatutos. Eu não vou somente atrás de profetado, que um profeta falou, que outro profeta falou. Porque os profetas na nossa era, nos nossos dias, estão todos na carne, né? Muitíssimos não se venderam como Balaão. Então, eles se vendem para a placa de sua religião, pregam o que é pedido pregar, pregam o que lhe é conveniente, o que lhe dá mais lucro. Mas, quando vamos para a Escritura, aprendemos a verdade sobre o que é a restauração, quem é o dono da restauração. E eu tenho me identificado muito com Oséias. Eu tenho me identificado muito com Gomer. E Oséias é como Deus. E Gomer é como Israel, a nação, o povo eleito, santo, consagrado. Então, quando eu vejo assim, eu me apaixono por Oséias, porque Oséias é como Deus. Deus de amor, Deus de misericórdia, aquele Deus que deixa ir, que deixa viver, mas que no tempo certo traz de volta. Então, Israel está assim, vivendo, pagando o preço de viver com os amantes. Quem são esses amantes? Os ídolos, a idolatria que Salomão impregnou em Israel. Não somente Salomão, mas toda vez que Israel se desviou, adorava outros deuses, adorava os deuses dos países vizinhos, se corrompia com tudo que os outros fazem. Hoje a nação de Israel continua do mesmo jeito. Manifestações em prol de causas pelos luta dos gays, das pessoas que lutam por direitos de ser carnais, de ser mundanos, de ser profanos. E hoje o mundo aplaude esses direitos. E a nação santa, separada e escolhida por Deus, tem que aceitar. Mas os inimigos, né, quando atacaram, foi em 8 de outubro, ano passado, 7 de outubro, eles estavam numa festa rave. Uma festa rave, quem estuda sabe que é pura idolatria, pura carnalidade. Não tem como, eles abriram as portas e as janelas para o mundanismo e aí o inimigo ataca. Eu estou estudando muito batalha espiritual, como enfrentar demônios, como enfrentar doenças, espíritos malignos, espíritos de tormento, depressão, ansiedade, todas as doenças físicas e emocionais que têm relação com espiritual, falta de perdão, mágoa, ressentimento. São tudo batalhas espirituais. Hoje em dia tratadas com drogas. Remédios são drogas. É o mesmo que bebedice. É a mesma coisa. Você cauteriza a mente, cauteriza o coração e adormece no sono do pecado. E essas pessoas não têm espiritualidade para entender o certo do errado. E Oséias, ele queria que Gomer entendesse o seu amor por ela. E ele deixou ela ir. Ela quis viver com seus amantes, porque eles tinham oferecido muitas coisas, joias, roupas, luxo, luxúria. E ela quis viver isso, e ele permitiu. Mas ele orava por ela. Ele tinha 3 filhos com ela. E ele orava por ela para que ela se arrependesse, para que ela tivesse um verdadeiro encontro com Deus, para que ela se lembrasse dele como um homem amado, que sempre a amou, que sempre a teve como única e verdadeira mulher. E assim também Deus, né? Deus nunca traiu Israel. A noiva, a mulher, né? Israel é como a mulher. E a igreja é como a noiva de Cristo. Israel como a mulher de Deus.
Então, temos aqui então Oséias lutando, intercedendo, buscando pela salvação da sua casa, da sua família. Por quê? Porque o marido descrente santifica a mulher. E a mulher, quer dizer, o marido crente santifica a mulher e a mulher crente santifica o marido descrente. Do contrário, os filhos não seriam salvos. Então, Oséias sabia que precisava estar orando para que Gomer tivesse um encontro verdadeiro com o Senhor, mais cedo ou mais tarde. Então vem a famosa oração da cerca de espinhos, a qual eu faço muito de dia, de noite, todas as horas que Deus me lembra e eu sinto que tenho que orar e eu oro. Oséias 2,6 diz assim: portanto, eis que cercarei o teu caminho com espinhos e levantarei um muro de sebe para que ela não ache as suas veredas. Ela irá atrás dos seus amantes, mas não os alcançarás. Buscá-los-á, mas não os achará. Então dirá: ir-me-ei e tornar-me-ei para o meu primeiro marido, porque melhor me ia então do que agora. Porque ela não reconhece que eu lhe dei o grão, o mosto, o azeite, que eu lhe multipliquei a prata e o ouro, que eles usaram lá para Baal. Portanto, tornarei a tirar o meu grão a seu tempo e o meu mosto no seu tempo e determinado. E arrebatarei a minha lã e o meu linho com que cobriam a sua nudez. E agora descobrirei a sua vileza diante dos olhos dos seus amantes, e ninguém a livrará da minha mão. Eu farei cessar o seu gozo, as suas festas, as suas luas novas, os seus sábados e todas as suas festividades. E devastarei a sua vide e a sua figueira, de que ela diz: é esta a minha paga que me deram os meus amantes. Mas na verdade foi bênçãos que Deus deu na vida deles e que Ele está desperdiçando com as amantes. Eu, pois, farei delas um bosque, e as feras do campo as devorarão. Castigá-los-ei pelos dias dos Baalaíns, que são os deuses Baalaíns, nos quais lhe queimaram incensos e se adornaram dos seus pendentes, de suas joias, e andou atrás de seus amantes. Mas de mim se esqueceu, diz o Senhor. Portanto, eis que a trairei e a levarei para o deserto, e lhe falarei ao coração. E lhe darei as suas vinhas dali, e o vale de Acor por porta de esperança, e ali cantará, como nos dias da sua mocidade, e como nos dias em que subiu da terra do Egito. Então ele compara muito a mulher Gomer com Israel, né? E naquele dia, diz o Senhor, tu me chamarás meu marido, e não mais me chamarás de Baal, meu Baal. E da sua boca tirarei os nomes dos Baalaíns, e não mais se lembrará destes nomes, né? Então, esses amantes, esses outros deuses, é Deus quem vai tirar, vai fazer nojo, vai fazer com que a pessoa entenda que não é de Deus, né? E naquele dia farei por eles aliança com as feras do campo e com as aves do céu e com os répteis da terra, e quebrarei o arco e a espada e a guerra, e os farei deitar em segurança. E desposar-te-ei comigo para sempre, desposar-te-ei comigo em justiça e em juízo, em benignidade e em misericórdia. E ele vai ali de novo, continua no capítulo 3 também falando como que é, né? Enquanto estava com os amantes,
como estava desperdiçando tudo, né? Falando que eram os amantes que estavam dando, mas na verdade eram bênçãos de Deus. Eram bênçãos do tempo que a pessoa vive com Deus, ele vai colhendo frutos. Então eu vivo 20 anos na presença de Deus fazendo coisas boas, eu vou colhendo frutos. Mais 10, 15 anos vem frutos para mim, devido ao tempo que eu servi a Deus. E aí eu falo que são os amantes, os deuses do mundo que me deram. E não, eu estou atribuindo glória a quem não tem glória. Eu estou atribuindo justiça a quem não tem justiça. Então eu falo que alguma coisa que aquela pessoa recebeu veio do fruto do pecado. Não, foi fruto ainda do tempo que viveu na obediência de Deus. Então fazer essa oração de Oséias alivia meu coração e me faz ter certeza que eu estou no caminho certo, porque a gente vai analisando os textos, a lei, as palavras de Cristo, dos apóstolos, dos profetas, e vai se alinhando no propósito verdadeiro. É tudo que o inimigo manda contra, você sabe ali agora falar com ousadia, com clareza. Não, na palavra do Senhor está escrito, é assim, né? E as pessoas que você sabe que não tem que perder tempo com essas pessoas, ou seja, nem dá conversa, nem escuta, nem responde, bloqueia, né? Assim como somos bloqueados muitas e muitas vezes, também podemos bloquear o inimigo, né? E aí a gente vai assim fechando portas, fechando brechas, né? Brechas que foram, quanto mais tempo sozinho, mais brechas vão sendo abertas, mais portas vão sendo abertas, e essas portas têm que ser fechadas uma a uma, na medida em que se busca viver em santidade. O capítulo 4, versículo 6, de Oséias, é um dos meus preferidos. É talvez o mais trágico e verdadeiro de toda a humanidade, né? Todos os pastores, todos os que se dizem representantes de Deus na terra, eles vão pagar pelo que estão fazendo. Está dizendo aqui, o meu povo, não é povo não é povo da tua igreja, não. É povo de Deus. Ninguém é teu. O meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento. Também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. E visto que te esqueceste da lei, né? Hoje em dia falam, lei não vale, então esquece a lei. Esqueceu da lei, também eu me esquecerei de teus filhos. Não é somente para ti a maldição, mas é para os teus filhos. Como eles se multiplicaram, assim pecaram contra mim. Eu mudarei a sua honra em vergonha. Então, quem rejeitou a lei de Deus e não ensinou a lei de Deus, também Deus o rejeitará. E o meu povo é o povo de Deus. Não vai pensar que qualquer uma pessoa que cruza o teu caminho, que de alguma maneira é teu servo, teu sacerdote, teu liderado, é teu. Ninguém é teu. Ninguém, nenhum aluno é seu. São tudo do Senhor. Estão ali para aprender contigo. Você só tem que ensinar a lei de Deus, ensinar a graça de Deus, ensinar às pessoas o que é certo. E não ensine o que é errado, nem fale do que é errado, ensine o certo. Eu vou terminar por aqui, mas que fique bem explícita essas palavras. O meu povo foi destruído, porque lhe faltou conhecimento. Por que falta conhecimento para o povo de Deus? Porque os sacerdotes se corromperam. Esses que deveriam estar ensinando se corromperam, rejeitaram a palavra de Deus. Estão preferindo ensinar coisas do mundo, trazendo lições de coach para dentro das igrejas, em vez de ensinar a palavra de Deus.
a lei de Deus. Então, ame o povo de Deus. Se você quer ser amado, ame o povo que Deus está colocando para você ensinar a verdade. Ensine a verdade. Amém? Glórias a Deus.